Fala galera, beleza? Paulo mandou aqui do canal Desmonte. Galera, tô com mais uma evaporadora da Samsung Windfree Digital Inverter Smart Things. O modelo é o AR09CVFAMWKNAZ. Equipamento top da Samsung, modelo atuais. Ela tem a carenagem cheia de furinho, então você aciona o dispositivo para poder fechar a aleta, ele vai fechar a aleta, diminuir a insuflação, diminuindo o ruído e mantendo o seu ambiente refrigerado, beleza? Fica até o final aí, tem muita coisa pela frente, partes e peças, detalhe de funcionamento, teste de erros e teste do motor BLDC, beleza? Segue aí no vídeo até o final, vamos com tudo. Bom, seguindo aqui com o vídeo, vou mostrar para vocês essa evaporadora Samsung Windfree Digital Inverter Smart Things. Veja só, ela tem uns furinhos, ok? Quando ela fica fechada assim, ela continua insuflando o ar aqui, mantendo o seu ambiente refrigerado. Galera, é um detalhe muito importante, é você saber a dimensão do equipamento. Ele tem 82 centímetros. Essa informação é importante para você adquirir partes e peças. E também você tem que ter e saber o modelo do equipamento. Você vem aqui na lateral e você vai ver a etiqueta do Inmetro, onde mostra o modelo da interna, que é o NAZ, e o modelo da externa, que é o XAZ. Aqui na etiqueta também, original do equipamento, você consegue ver o modelinho, o AR09CVFAMWKNAZ. Aqui você consegue também ver a capacidade de refrigeração desse equipamento. Tá falando aqui que é 10.000 BTUs, certo? Tem aqui também, se você ir mais para baixo, ó, tem o gás refrigerante que ela utiliza, que é o R410, é de 800 gramas, certo? Certo, galera? Esse equipamento, ele é interessante, porém, ele precisa de manutenção, claro, precisa de uma limpeza e higienização. Com isso, se você utilizou o equipamento durante 30 dias ou durante o verão inteiro e você não fez esse procedimento, o seu equipamento vai acabar acumulando sujeira, então vai ficar mais difícil de fazer a limpeza e aí você vai ter que contratar um técnico responsável da marca. E um detalhe muito importante, galera, antes de você fazer a instalação do seu equipamento e você comprou ele, chame um técnico autorizado. Ele vai seguir todos os procedimentos de instalação para que você não perca a garantia, você entendeu? Porque esse equipamento, ele precisa de uma distância do teto, para ele aqui uma distância mínima, nas laterais, na parte de baixo e na outra lateral direita. Se você não cumpriu essas especificações, a sua garantia é anulada, então você não tem direito à garantia, porque você não seguiu as regras do fabricante. Então contrate uma autorizada da marca e aí ele vai seguir todos os passos, todos os procedimentos certinho correspondente o que a marca exige e aí se der algum problema você está garantido. Agora se você instalou com um terceiro e as suas condições de instalação não tem os parâmetros do fabricante, então você perde a garantia total do equipamento. Beleza? Galera, vamos lá. Seguindo aqui, para a gente fazer a limpeza dos filtros, é muito simples. Você vem aqui, ó, tem uma travinha, destravou aqui também, ó. Olha, ele sai facilmente. O filtro é esse daqui, certo? Se você analisar aqui, ó, a gente tem um DB, que é desse filtro. Caso você rasgou ele ou danificou, você consegue comprar esse filtro aí, ó, DB6304207A. Com esse DB você consegue comprar essa peça facilmente aí em qualquer marketplace, qualquer site, tá? Você tem a peça aí facinho, certo? Um outro procedimento que você tem que fazer é a limpeza dessa grelha aqui, né? A gente chama de tampa, mas ela tem uns furinhos aqui, parece uma grelha mesmo. Então, deixa eu ver se eu destravo aqui. Destravei aqui. E destravamos aqui do outro lado, certo? Tem uma trava aqui no meio também, ó. Destravamos aqui. Veja. A vantagem desse equipamento é que é só trava. Para você fazer a limpeza, você não precisa de chave de fenda, chave Phillips. É só destravar, você consegue ter acesso a todas as partes e peças. Essa aqui também tem. Se você vir aqui nesse cantinho aqui, ó, você vai ver que tem um DB.
o 6403470A, certo? E aqui, galera, a limpeza é muito fácil com com a escovinha de dente. Você vem aqui, ó, com detergente neutro, vai passando, aqui desse outro lado também, vai passando, ou com a escova também, você vai fazendo a limpeza dentro dos poros aqui, né? E aí você deixa tudo limpinho, vem com um jato de água e aí a limpeza fica perfeita, certo? Agora chegamos na parte da aleta, ela também precisa da manutenção. Ela é muito simples de tirar, ó. Você vem aqui com a mão só, ó, baixou, você vem aqui, ó, destrava de um pino da aleta desse lado, destrava do outro aqui. Certo, galera? A limpeza da aleta é igual a da tampa. Vem com a escovinha, faz toda a limpezinha aqui e aí você monta o equipamento facilmente. Certo, galera? E aí, galera, é o seguinte, ó, uma dica muito importante. Tomar cuidado com essa peça aqui, ó. Ela é muito frágil. Então, tanto para você desmontar quanto para você sacar aqui, ó, tomar cuidado com a mão só. Você faz esse procedimento. Não usa duas mãos, porque às vezes uma mão está mais forte que a outra e você acaba forçando demais e quebrando. Então essa é a dica aí, certo? Então lavou, secou, coloca de volta novamente. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Aqui também tem uma tampa, acabamento da tubulação. Você também consegue tirar, ó. Ela é muito fácil, ela tem uma cavidade aqui. Você destrava aqui, ó. Vai destravando. Aqui também, ó. E aí você retira essa tampa aqui, ó, certo? Aqui, galera, também tem o diagrama de erros, ó. Você pode encontrar também, ó. Ó que bacana. Todos os erros aqui que aparecem no equipamento, mostra aqui. Tá aqui, ó, indoor. É a parte de dentro que é essa. Essa outdoor quer dizer que é a parte de fora, é a parte da condensadora. Então o erro da condensadora também tá aqui, ó. Você consegue localizar, certo? E para você comprar essa peça aqui, se você perdeu ou quebrou, é muito fácil, vem aqui no cantinho, ó. Vou virar aqui, ó que bacana. É o DB6304228A. Com esse DB, você adquire essa peça aí muito facilmente. Pronto, galera, chegamos aqui na parte onde você consegue fazer a limpeza. Essa outra parte aqui, você tem que tomar cuidado. Sempre desligar da tomada ou desligar do disjuntor. Verifica se o disjuntor ele está realmente desligado do equipamento. Desliga o disjuntor que vem aqui, desliga. Às vezes a pessoa acha que está ligado lá no disjuntor no quadro, mas só que está junto com o chuveiro. E aí você acaba sofrendo um acidente, estraga todo o procedimento. Então, desliga o disjuntor, vem aqui, liga, verifica, beleza, tal. Uma boa alternativa é você ter o multímetro. Vem com o multímetro aqui na escala de tensão, faz as medições aqui do borne para ver se está chegando tensão, ok? Bom, galera, essa tampa aqui, depois que você fez o procedimento de desligar o disjuntor, é o seguinte. Então, para a gente chegar no processo onde que a turbina ela está suja e não está conseguindo insuflar, você põe a mão aqui, você vê que está saindo vento só de um lado, ou está saindo só do outro, ou está saindo só do meio. Você vem com a lanterna do celular, ativa ali, ó, você vai ver que a turbina vai estar bloqueada de fungos, um fungo preto. Esse fungo preto ele começa a bloquear essa turbina e você perde a função do equipamento de trabalhar. Então, para a gente chegar nessa parte, vamos aqui, ó, tiramos o parafuso. Agora que você vai pegar a chave Phillips para poder tirar o parafuso aqui. Então, você vem aqui do outro lado, ó, retira esse parafuso aqui também, veja só. Pronto, tiramos aqui e você vem aqui, ó, eleva essa parte para destravar aqui no meio, ó. Veja que tem umas travas aqui, ó. Então já destravamos ali. Esse lado também. Travo de novo. Ó, galera, para a gente retirar, a gente tem que fazer essa elevação aqui para poder destravar atrás, ó. Então o equipamento está nessa reta aqui e você precisa de uma distância. Se você deixou colado no teto, você não vai conseguir fazer isso. Vai ser mais difícil, você vai ter que arrancar a máquina da parede, vai ter que desconectar, mexer com gás, e aí o problema é maior. Essa peça também tem um código, vamos lá, deixa eu ver se o celular vai falar. É o DB64
03460A. Painel front. Esse aqui é o painel frontal da máquina Samsung. Wind free. E aqui, galera, você já tem acesso à parte da limpeza da serpentina. Se a sua turbina tá ok e só aqui tá sujo, beleza, vem com um pincel de cerda macia, vem com detergente neutro, vem aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, vai fazendo assim, certo? Ó, nesse movimento aqui, ó, sempre de baixo para cima, de cima para baixo. Nunca faça da direita para a esquerda ou na horizontal. Você vai amassar o aletado, você vai achar que está limpando, mas você está amassando. Quando você amassa, o equipamento perde a eficiência, porque você bloqueou a insuflação aqui. O ar não consegue passar entre as aletas e trocar calor com o trocador de calor aqui, que é a serpentina, que você consegue adquirir pelo código aqui, ó. Ó, que bacana. É o DB96424830F. Com esse DB, você consegue comprar essa serpentina aqui, certo? Aqui do lado também tem uma etiqueta, mas é que é dessa peça plástica. Veja só, é o DB96424831H. É dessa peça aqui, então não confunda. Certo? Você fazendo isso, galera, você pode ver, ó, que tem a bandeja de dreno, ó. Se ela tiver ok, o dreno tiver ok, você pode limpar aqui, jogar água, que a água vai eliminando a sujeira e mandando embora, certo? Certo, galera. E se a sua turbina está suja e você precisa fazer limpeza nessa bandeja de dreno, é muito simples, é muito fácil. Você vai ter que mexer na parte elétrica para você poder tirar essa parte aqui, certo? Por quê? Tem muitos componentes aqui que são presos na placa, você precisa tirar. E com isso fica mais fácil para a gente poder desmontar. Então a gente vem aqui, ó, abre essa tampa aqui, também não tem parafuso, é só trava, certo? Bom, galera, é o seguinte, então, para a gente continuar, a gente precisa tirar os componentes que estão prendendo aqui essa bandeja de dreno. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, retira o motor do direcionador, que é esse aqui com o cabinho azul, ele vai aqui embaixo, ó, esse aqui é o direcionador, que regula essa parte aqui, ó. Você consegue regular a parte para a direita, para a esquerda, para o meio. Você pode regular aqui ou deixar swingando. Você pode deixar o equipamento funcionando do jeito que você precisa. Aqui também temos o motor, que é esse aqui, ó. É um motor pequeno, tá? Ele é esse aqui, ó, do cabinho branco. Temos aqui também esse fiozinho aqui da ponta preta. Se você reparar, é uma extensão que vem aqui, ó, e vai para esse motor aqui do lado, ó, certo? Vai para esse motorzinho aqui, ó. Ele tem um encaixe aqui, você destrava e ele encaixa para esse motor. Beleza. Então, a gente soltou aqui, aqui a gente já consegue. E também, ó, você tem que verificar se aqui tem a mangueira de dreno. Você tem que soltar a mangueira de dreno, porque senão a bandeja ela não sai. Ó, já soltamos ali, a gente já consegue tirar ela aqui, ó, do lado facilmente, ó. Aqui a gente já consegue visualizar os dB dos componentes. Esse motor do lado aqui, ó, ele tem o dB, é o 00371A, certo? Ele é com emenda aqui, ó, certo? Desse outro lado aqui, do lado esquerdo, a gente tem esse aqui também, ó, é o dB 3100371C. E aqui embaixo do direcionador também tem, é o DB 3100695A, certo? A bandeja também tem uma numeração, deixa eu ver aqui, olha que bacana, é o DB 6304222A, muito bacana, né? Você consegue comprar quase todas as peças pelo número de peça aqui, facilmente, certo? Galera, como eu te falei, essa peça aqui, ó, ela é muito frágil. Então eu recomendo você deixar a aleta defletora aqui, montada, porque ela cria uma espécie de proteção para essa parte aqui, ó. Se você bateu, ou por acaso bateu a mão aqui na hora da limpeza, tomar cuidado na hora de passar o pincel, porque essa peça ela é muito frágil aqui, ó. Infelizmente, ela é frágil aqui e vai quebrar, certo? Então, fechou. Bom, galera, chegamos na parte que você consegue ver a turbina. Aqui você já consegue pincelar também, tá? Ó, você pode verificar, ó, se tiver fungos aqui, você consegue com o pincel ir pincelando. É mais difícil, certo? No local.
o ideal seria você desmontar, certo? E limpar aqui a serpentina dessa forma, com a bag, ter que usar um jato de água para poder limpar aqui mais eficaz, né? Então, o que acontece? O ideal seria você tirar as partes elétricas, tirar o motor, tirar a placa. Se evita qualquer transtorno, o transtorno que acaba com o serviço, cara. Aquela decepção de você chegar, fazer a limpeza, montar e o equipamento não funcionar. E um detalhe, antes de você mexer no equipamento do cliente, você coloca para funcionar e veja se realmente está refrigerando. Você está ouvindo? Se não, você assume o BO aí. Você assume o fracasso, porque não é só essa parte aqui. Você tem que testar antes de fazer a limpeza, de fazer qualquer desmontagem aqui. Você explica para o cliente aí, senão você vai assumir o BO aí do passado. Galera, para a gente retirar essa turbina, eu vou retirar aqui. Eu vou retirar esse parafuso aqui do lado esquerdo, é um. E aqui em cima tem mais um também, que segura a parte da serpentina na base. Beleza. Então, retirei aqui, certo? Estamos retirando. Aqui, antes de você soltar essa base, você solta o parafuso aqui, ó. Ele é um parafuso interno. Se você analisar, ele está ali, interno. E você consegue soltar ele facilmente. Você soltando ele, dá um girinho. Você já vai ver, ó, que a turbina consegue se mexer. Você vem aqui, ó, eleva. Deixa eu pôr o assistente aqui. Aqui, galera, tem um parafuso bem aqui na base, ó. Então, para você evitar a quebra dessa base, vamos soltar aqui também, ó. Já estamos aqui mexendo com tudo. Vamos retirar a placa. Tirar aqui o parafuso do terra. Que bacana. Tiramos aqui o parafuso do terra. Vamos retirar aqui o sensor de degelo, o sensor de entrada de líquido. Beleza. Tem um parafuso aqui, ó. Certo? Vamos retirar ele aqui também. Bom, retiramos aqui o parafuso que está segurando a parte da case. É poucos parafusos, tá? O investimento aqui em parafuso foi pouco porque é melhor só trava. Então, vamos só retirar ele aqui. E a gente precisa fazer a movimentação dessa case aqui, ó. E esse parafuso, se ele ficar aqui, ele vai dar trabalho. Então, com a chave imantada, eu retiro ele, certo? O procedimento é esse aqui, ó. Você vai ter que tirar o motor, o ventilador aqui da placa. Tiramos aqui, beleza. Aí não vai atrapalhar a gente. E aqui, galera, ó, você vai fazer esse procedimento, ó. Joga para a direita e você tem que subir aqui para cima. Jogou para a direita e destrava para cima. Veja só, tem uma trava aqui embaixo e outra trava em cima. Então, você joga para cima, puxa para cima, certo? Tiramos a placa para a gente fazer um teste depois. Beleza. A gente já consegue ter acesso aqui à parte do motor ventilador. A gente também consegue tirar. Vamos tirar aqui também essa parte, ó. Tiramos aqui um parafuso só também. Travamos aqui. A case já consegue sair aqui, ó. Ó, tiramos a case aqui. O DB dessa peça aqui é universal, tá? Tanto para 9 quanto para 12, por causa do tamanho do motor. É isso que você tem que entender. O tamanho do motor. Ó, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, é o DB6304215A. Esse aqui é o apoio suporte do motor ventilador da Samsung Windfree. E aí, galera, fica mais fácil de tirar o motor quando você tira essa case, né? Ela protege o motor e protege de quando cair água daqui, ó, gotejar, ele vai criar uma opção aqui e vai cair dentro da bandeja de dreno, certo? Veja só, a água vai caindo aqui e vai escorrendo para a bandeja de dreno. Beleza. O motor que ele utiliza é esse aqui, ó. Ó, que bacana. É o DB3100694A. 310 volts, é esse motor aqui. E tem um outro motor também que serve, tá? Não fica só preso nesse motor pequeno, não. Ok. Aqui a gente precisa tirar esse parafuso da serpentina, ó.
que está segurando aqui nessa parte da base. Vamos retirar aqui, ó. Pronto. Fica mais fácil. A gente vem com o assistente aqui. Porque ali a gente não força, né? A gente não força aquela parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não força e não quebra. Muito fácil, muito simples. E aqui, galera, ó, só elevar. Você já tem acesso aqui à borracha Mancal desse modelinho. Praticamente é universal para todas as marcas, desde a antiga R22 até essa SmartThings. Projeto muito interessante aí da Samsung. Temos aqui a turbina. A turbina também tem um DB, olha só, 9402933B. Com esse DB você consegue comprar essa turbina facilmente aí. Ela tem um diâmetro de 106,5 milímetros, igual a 10,65 milímetros. Também temos o comprimento dela. Olha só que bacana. Ela tem 59,5. E se você analisar, a serpentina também tem a mesma medida da turbina, 59,5, certo? Então, não compre por tamanho, tá? Não é toda a marca com esse tamanho que vai servir, porque ela tem as características dela aqui, ó. Ela vem para cá e vem para cá assim, ó. Aqui tem esse suporte da tubulação que impede que a tubulação force. Eles inverteram, né? Isso aqui era atrás. Então, o que acontecia? Essa tubulação aqui, essa parte de isolamento, forçava a máquina para frente. Dava aquela impressão que a máquina está saindo fora da parede. Esteticamente ficava muito feio. Então eles corrigiram isso e jogaram a tubulação para dentro aqui e fica fixa nessa parte aqui, ó, evitando essa sensação da máquina sair fora da parede. Beleza? Então aqui, ó, com um jato de água, faz a limpezinha, vem com o pincel, lavou, secou, coloca de volta novamente. Beleza? Temos aqui também, galera, a serpentina e a base, né? A base da serpentina você consegue encontrar por esse DB aqui, ó. DB 9407968A. Aqui também tem na parte de trás. Você também consegue com esse DB, ó, 6107422A. Com esse DBzinho aqui, você também consegue comprar essa peça preta aqui, ó, certo? Para a gente tirar a serpentina, ó, é muito fácil. Você vem aqui, ó, e destrava com a fenda essa parte aqui, ó. Eu tô usando uma tesoura, mas com a fenda você consegue encaixar embaixo e destravar, ó. Ela é essa peça aqui. Também tem um DB, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil. Ó, é o DB 6107413A. Você consegue comprar essa peça aí facilmente. Beleza? E aqui, galera, muito fácil, muito simples. Você também consegue retirar a serpentina. Lá dentro, lá, ó, tem uma trava. Você livrou a trava aqui, ó, você já consegue elevar a serpentina. Vamos lá. Ó, destravei lá, ó, ela soltou no lugar. Ela gira para frente, tá vendo? E você consegue livrar aqui, ó. Você joga pro ladinho aqui, ó. Jogou pro lado e aí é só girar ela. Veja só a posição. Girou. Isso aqui fica lá no suporte da parede, que é a base, e a serpentina sai facilmente. Certo, galera? Aqui eu termino essa parte de desmontagem e partes e peças desse equipamento Samsung, certo? Vou limpar a mesa e a gente vai seguir com os testes. Bom, galera, com a mesa limpa aqui já, com os componentes que eu preciso apresentar para vocês. Então aqui, galera, é o seguinte, ó, só para a gente poder orientação técnica mesmo, uma ficha técnica da desmontagem desse equipamento. Ele utiliza essa placa display aqui, ó, é o DB92054040K. Ó, que bacana. Então com isso a gente consegue comprar essa placa display aqui. E lembrando que essa placa display, ela tem Wi-Fi acoplado nessa plaquetinha aqui, ó. Então se você teve um problema com Wi-Fi, você tem que comprar essa placa display inteira, certo? Bom, aí a gente vai seguir aqui, ó, com a parte de teste do motor. Cara, é muito simples. Tenho adquirido aqui
esse teste de motor BLDC. Ele é um teste de motor universal. Então você consegue testar qualquer motor que tenha 5 fios aqui, ó, certo? Ele não precisa de pilha, ele é ligado na tomada direto aqui, ó, certo? Ó, padrãozinho aqui brasileiro. E aí você consegue testar qualquer motor. O procedimento é o seguinte: antes de você ligar na tomada esse dispositivo, você liga o motor aqui na placa. Se você analisar, eu até marquei aqui, ó, com os pontinhos vermelhos, quem é o 310 volts. Por quê? Se você analisar o motor, ele tem esse fio vermelho aqui, ó. Ele é responsável por receber 310 volts. Se você analisar o dispositivo aqui, também tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E se você inverter a posição do fio, quem vai receber 310 é o fio azul e vai acabar queimando o seu motor. Então prestar muita atenção. Se você preferir fazer a marcação no seu dispositivo, é muito fácil, é melhor para você não cometer esse erro. Então aqui, ó, posição do fio vermelho, certinho aqui, certo? Ó, vou encaixar aqui, ó. Então eu encaixei, motor encaixado, certo? E aí a gente liga o dispositivo. Ligamos o dispositivo e aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, no dimmer, você gira ele, ó. Acendeu a luzinha verde aqui, ó, o motor tá girando aqui, ó. Ele já mandou a tensão para o motor, certo? E aí para você desligar, só girar aqui, o motor desliga. Parou de girar também. Então com isso, galera, você elimina que o motor está com problema. Então você tem que testar a placa. E aí o que a gente faz? Vamos aqui, ó, vamos desligar da tomada. Porque se você analisar, ainda tem tensão. Mesmo desligando lá da tomada, tem tensão. Então você não pode sacar o motor enquanto tiver tensão aqui ou esses LEDs estiver aceso. Muito cuidado, muita atenção, ok? Vamos deixar aqui de lado. E aí, galera, ó, para a gente testar a placa para saber se ela está mandando as tensões corretas para o motor, eu adquiri essa pecinha aqui, ó. Ele é um plug para 6 fios, tá? Veja bem, com ele você consegue conectar lá na placa, ó. Você conecta lá na placa. E o que acontece? Se você olhar, ó, os bornezinhos dos fios ficam separados dentro da case. E aí você não corre risco de você dar um curto na placa. Se você analisar, ó, o fio vermelho ele está lá no canto lá em cima e o preto por uma casa. E aí você consegue colocar as pontas de prova lá do multímetro, ó, facilmente, sem encostar um no outro. E aí, galera, você já vê como tá ligado na tomada ali, ó. Até esqueci de desligar, tá vendo? Ó? A gente vai conversando e não presta atenção. Então, tá conectado na energia, já tá mandando os 324 volts aqui, ó. Então, o que acontece? O seu motor, ele já tá recebendo tensão, então você não pode sacar da placa com o equipamento energizado. Eu vou desligar ali, ó. Você vai ver, ó, desliguei, que vai baixando a tensão. Essa tensão, ela vai queimar o seu motor ou pode dar um curto na placa. Então você tem que tomar cuidado. Então, ó, então mandou a tensão lá, ó, certo? Ó, estabilizou a tensão, o motor está recebendo tensão. Vou pegar o controle remoto aqui. Ó. Com o controle remoto, eu vou mudar o fio vermelho para a posição do lado ali, ó. Ó, que bacana. Mudei ali a posição, certo? Tá zerado. Essa posição que eu mudei foi para o fio branco ali, ó. É ele que vai receber e vai liberar a tensão de rotação do motor. Então vamos ver se a placa tá mandando. Ó, a placa tá mandando os 15 volts. Beleza, tá tudo ok. Placa ok, motor ok. Se você identificou que a placa não tá mandando os 15 volts ou não tá mandando os 310, você manda a placa para conserto. Se você notou aqui que o motor ele não girou com o teste, você elimina o motor, compra um outro motor. Fez esse teste aqui, a placa está ok, compra um motor novo, instala e fica tudo perfeito. E aí você desliga da tomada e instala o motor, certo? E lembrando, para você não esquecer, sua pecinha lá, né, de teste, você sacar da placa junto, ó. Você sacou a pecinha, deixa junto aqui com o seu teste, ó, que bacana, ó. Deixa aqui, ó. Na hora que você for usar, você vai lembrar que você tem que colocar ali. Uma rotina de trabalho, beleza? Uma ferramenta super top aí, que apareceu no mercado, que vai te ajudar muito, cara. Esse teste de motor BLDC.
você consegue testar LG, Samsung, Fujitsu, todos os motores que tiver 5 fios, você consegue testar com essa peça aqui. É muito bacana, é muito massa, beleza? Galera, com isso aqui eu fiz o teste do motor e precisa fazer o teste dos sensores. Eu vou pegar outro vídeo de outro modelo de 12.000 BTUs e vou incluir no vídeo para poder finalizar, beleza? Bom, galera, já com o sensor aqui conectado nas pontas de prova, estou simulando que não existe o sensor ambiente lá. Esse sensor é responsável por fazer a leitura ambiente do local e vai informar para a máquina qual temperatura está para poder regular a temperatura de refrigeração. Com isso, o que eu fiz? Eu simulei o erro como se o sensor estivesse em curto ou fora do local. Então está dando o erro C121, que é igual a C121. Se você vir aqui na tabelinha, você vai ver que é erro de sensor termistor ambiente. É esse carinha aqui, ó, ponta resinada de metal. Eu estou aqui com a temperatura de quase 25 graus. Se você olhar, a gente está na tabela aqui, ó, de 10K, certo? Então, como esse sensor aqui é NTC e a temperatura padrão de fabricação desse sensor é de 25 graus, indicando que é um sensor de 10K. Então, como está lendo aqui, ó, você pode ver que está próximo da estividade da temperatura que a gente tem ali, certo? Então, com isso, galera, com todas essas informações aqui, a gente identifica que o sensor ambiente ele está ausente ou está em curto, certo? Às vezes você foi apertar um parafuso, mastigou o fio, às vezes deixou a placa no local e veio alguém, pisou por cima do fio e quebrou esse fio. Então fica muito esperto. Erro 121 é erro de termistor ambiente, beleza? Vou partir para outro sensor para a gente ficar afinadinho aqui e não ter erro. Bom, galera, estamos aqui com o sensor de entrada de líquido. Essa máquina ela é super inteligente e vê a quantidade de gás correspondente à temperatura, o que a máquina precisa, e ela vai liberando gás pela válvula eletrônica lá do condensador. Uma máquina super inteligente da Samsung, muito. Galera, estou aqui com o sensor, ele tem essa ponta de metal grossa, então ele só vai no local correspondente na máquina, ele vai lá na parte de cima lá da serpentina, você encaixa lá, certo? Bom, galera, mesmo procedimento, mesma lógica, sensor de 10K, tabelinha, temperatura 25 graus, temperatura nossa aqui ambiente, certo? 25 graus, resistividade 9.8, como a gente está dentro do padrão de resistividade e temperatura, tudo indica que esse sensor é de 10K NTC, beleza? Galera, muito fácil, muito simples de acompanhar. Caso você esteja numa temperatura muito baixa, se o seu cliente chamou e você foi fazer os testes dos sensores numa temperatura abaixo de 15 graus ou entre 15 graus e 16 graus, né, aquele friozinho lá, a resistividade do sensor, ele muda. Se você ir num vídeo anterior de um modelo que eu fiz aí da Samsung, estava frio. Então eu tive que usar um copo com água para manter a temperatura equilibrada ali entre o sensor ambiente ali daquele equipamento e o sensor, né, para a gente poder estabilizar essa temperatura e ver qual a real escala desse sensor naquela temperatura baixa. Então confunde muito, viu? Presta muita atenção. Mesmo assim, quando você está numa temperatura mais alta que 25 graus, existe uma alteração também, certo? Pode confundir o sensor achando que é de uma escala, sendo que é de outra. Então aqui no canalzinho aqui Desmontear, Paulo mandou aí, te dou esse reforço aí para você ficar atento no teste e não cometer erros, beleza? E aí, galera, a gente precisa ver também o erro que apresenta no painel, né? Vamos lá. Se a gente ligar a máquina aqui, automaticamente a placa já identifica a falta desse sensor. E aí no painel identifica o seu erro C122. Se a gente olhar na tabelinha, erro de sensor termistor da unidade interna, certo? Esse erro aí, se você analisar, tá tudo indicando que é o sensor de entrada de líquido, certo? Galera, muito esperto, muita facilidade aí.
vamos partir para outro sensor para a gente ver o erro que apresenta no painel e fazer a medição dele, ok? Bom, galera, com o sensor aqui de degelo conectado às pontas de prova do multímetro, a gente tem aqui a escala próxima, ali a temperatura e a nossa tabelinha de 10K, beleza? Temperatura 25 graus, e aí a gente consegue verificar que também esse sensor de degelo é de 10K. E no painel, o erro C123. Aí, galera, você me pergunta o porquê que você precisa da tabela e esse sensor aqui. Olha só, se você vir aqui ó, e não tiver conhecimento, ó, C1 122, C1 123, erro de sensor termistor da unidade interna. Então ele não está te dizendo qual o sensor que é, se é o de entrada de líquido ou é o sensor de degelo. Qual que é dos dois que está com problema? Então você tem que fazer essa análise no cliente. Você tem que testar o sensor de entrada de líquido e o sensor de degelo. Você tem que fazer o teste aqui para você saber corretamente a escala que está dando, para você comparar os dois sensores e ver qual que está com defeito. Aí você identifica qual que é defeito, substitui e faz o equipamento do cliente funcionar, certo? Aqui no nosso multímetro, dando a escala de 9.7, estamos ali na temperatura de 25.2, temperatura de fabricação 25 graus. O sensor está ok, nenhum erro aparente, só está dando erro C123 porque eu retirei ali do conector central e aí a máquina apresentou o erro, certo? Galera, vamos passar mais para frente aqui. Eu vou desligar do disjuntor, na verdade da tomada, e eu vou mostrar aqui os componentes da placa que a gente precisa saber, certo? E o modelinho da placa também, ok? A gente também tem a placa display, né? Ela é muito importante você saber o modelinho e o código dela. Se a gente ver aqui, ó, é o DB9205040K. É o modelinho para esse equipamento aqui, ó, certo? Ó, se você analisar, ó, ele tem o modo Wi-Fi acoplado e o modelo é o CCAR210R. Esse aqui é o módulo Wi-Fi, tá? Ele já é acoplado nessa placa aqui, certo? Então, se você quiser comprar o módulo Wi-Fi, você vai ter que comprar a placa completa, beleza? Olha que bacana. Essa daqui é a nossa placa principal. Ó, que bacana. Ó, DB91 022 96A. Certo? Todos os componentes aqui, ó. Isso é interessante para quem conserta a placa, ó. Olha, ó, que bacana. Às vezes um componente explode e aí você não consegue ver qual que é o componente que é. E aqui tô mostrando de graça aqui, ó. Não é toda vez que eu mostro não, viu? Então, aproveita aí, ó. Ó. Aqui atrás a gente também tem, ó, os componentes. E aqui a gente tem o modelinho da placa, ó. DB9205043D. Esse modelinho aqui, que é o DB, você consegue comprar essa placa aqui nos marketplaces, certo?